Meu nome é Paulo Antônio de Souza Gonçalves e eu trabalho aqui na EPAGRE, na Estação Experimental de Tuporanga. E o tema da nossa conversa vai ser bases para o manejo de pragas e sanidade em hortaliças, em agroecologia e em produção orgânica. A minha área de atuação aqui na Estação Experimental é a área de agroecologia e de entomologia agrícola. O pensar agronômico, a formação agronômica, ela é departamental, ou seja, as pessoas aprendem por disciplinas. É uma educação pouco integrativa, né? Ele é mais focada em ampliar o conhecimento por tópicos e dessa forma, tanto a produção animal quanto a vegetal é destinada a uma maximização de produtividade por animal ou por área, principalmente em sistemas convencionais de produção. Quando nós trabalhamos com agroecologia e produção orgânica, o foco é produtividade ótima, ou seja, como nós não temos uma carga de agroquímico que vai na agricultura convencional, nós vamos procurar uma produtividade que seja rentável economicamente, que nos permita continuar na atividade com renda, porém sem essa carga de agroquímicos. Dessa forma, a gente preserva a saúde humana, conserva a saúde humana e também a gente conserva a biodiversidade no ambiente que a gente está trabalhando. Quando nós trabalhamos com agroecologia, nós procuramos conhecimentos que a gente alie saúde humana, saúde do ambiente com a economia, além da questão social também e religiosa também, dependendo das comunidades que nós trabalhamos. É aplicável a todos os sistemas produtivos, inclusive o convencional, não só ali na agricultura orgânica, onde não é permitido agroquímicos. Então, é uma visão que integra várias questões e não só a questão de produzir o máximo por área, como ocorre na agricultura convencional. Dessa forma, em agroecologia, enquanto o pensar agronômico na área convencional é a produtividade máxima por área, por animal também, a questão das relações humanas e o ambiente é menor. Na agroecologia se procura a vida, tanto humana quanto no ambiente como um todo. Manutenção da biodiversidade que imita a natureza ao máximo para nós termos usufruir dos serviços do ecossistema que são gratuitos para nós. Nós não desembolsamos nada. A questão da ciclagem de nutrientes, a questão da decomposição, da predação por inimigos naturais, do parasitismo por inimigos naturais. Então nós trabalhamos com a natureza a nosso favor, porque é importante para nós a vida. No manejo convencional, ou manejo tradicional, como alguns se referem, né, é muito comum, nós temos monocultivos, monoculturas em larga escala, a utilização de agrotóxicos, de adubos minerais solúveis, trabalhar com solo praticamente nu, com mecanização intensiva do solo, como são culturas tradicionais aqui no sul do Brasil, né? Cebola, fumo, milho e outras. Né? Esse pacote todo, ele favorece uma menor biodiversidade no ambiente. Consequentemente, se nós temos um ambiente pobre em biodiversidade, nós vamos ter uma propensão maior à ocorrência de insetos praga e doença nas plantas. Aqui a gente pega exemplo de uma hortaliça muito cultivada aqui em Santa Catarina, em escala, que é a cultura da cebola. Nós temos ali uma lavoura de cebola, o trips, ou piolho, que é a principal praga da cultura,
E os inimigos naturais do piolho. Ali tem uma joaninha, que é predadora do piolho. Ali embaixo tem os ovos da joaninha, que é a Eriopsis connex. Embaixo também tem um outro predador do piolho, que é o Toxomerus, né, que é uma larva de mosca, de sirfídeo. É muito difícil em agricultura convencional a gente achar esses insetos presentes, principalmente se o solo é cultivado totalmente exposto, totalmente nu. Dessa forma, o ambiente fica muito pobre e, consequentemente, tem que se artificializar cada vez mais com o uso de inseticidas, com a produção, com agroquímicos, para a gente conseguir maximizar a produtividade. Dessa forma, a produção fica mais cara, cada vez maior o custo de produção. Nós vamos discutir aqui algumas medidas que a gente pode tomar na produção de hortaliças para reduzir esse uso de agroquímicos. Uma das questões muito trabalhadas em agroecologia é o incremento da diversidade vegetal. O porquê isso? Porque a diversidade vegetal ela favorece uma diminuição da ocorrência de insetos praga e favorece a ocorrência de inimigos naturais desses insetos praga. Então nós temos o benefício de reduzir a praga e também de aumentar os inimigos naturais desses insetos praga que nós temos na natureza. Aqui nós vamos discutir alguns fatores do porquê a diversidade vegetal colabora para reduzir a ocorrência de insetos praga. Em monocultivo eu tenho muito alimento para o inseto. Eu tenho aquela espécie vegetal, aquela planta ali, uma lavoura de milho, uma lavoura de cebola, uma lavoura de fumo plantada numa escala muito grande. Ou seja, eu tenho muita comida, muito alimento para esse inseto por área. Se eu diversifico o ambiente, coloco outras espécies de planta, eu tenho vários voláteis que as espécies de planta exalam, que vai dificultar esses insetos encontrar essa espécie que eu estou trabalhando. Eu também mudo o microclima ali do ambiente quando eu diversifico. Inseto tem uma preferência por temperatura mais alta, e se eu diversifico, o microclima fica mais ameno, a tendência é ocorrer menos inseto. Se eu diversifico também, eu tenho mais local para os inimigos naturais se abrigarem, e mais alimento também, porque os inimigos naturais eles vão ter outras espécies de inseto no ambiente que eles se alimentam, e eles vão ter preferência por ficar naquela área, por ter mais alimento para eles. Principalmente os inimigos naturais nativos, não esses que a gente compra, esses agentes de controle biológico que a gente compra no comércio, para aplicar ali na lavoura, os fungos, os vírus, que tem bastante hoje aí em oferta no mercado. Um dos cuidados que a gente deve ter com a diversificação é escolher plantas que não abrigam as mesmas pragas e as mesmas doenças, porque senão nós vamos facilitar que ocorra mais praga, mais doenças. A gente escolhe espécies de plantas da mesma família, por exemplo. Nós também temos que nos preocupar quando associamos essas plantas da eficácia produtiva, se elas próximas uma das outras ainda vão manter produtivas para a gente poder comercializar depois. E também o mix de plantas que a gente coloca ali no meio ambiente, ele tem que estar de acordo com os consumidores que a gente trabalha, seja em feira ou seja em supermercado. Quais os produtos que são mais demandados? Qual o mix que é mais rentável para mim? Ou para o meu grupo ali de agricultores? Eu devo estar preocupado em montar um mix de forma que a gente tenha uma rentabilidade boa e também evite aí a ocorrência de mais praga e mais doença na propriedade. Aqui nós vamos comentar sobre como diversificar a área que nós estamos trabalhando. Uma das formas mais simples de diversificar o ambiente é o uso de adubos verdes, seja para o solo, seja para a redução de insetos, de doenças na área que a gente vai trabalhar. Um dos adubos verdes que são muito utilizados aqui no sul do Brasil é a mucuna preta, adubo verde de verão.
Tem o benefício do fornecimento de nitrogênio, fornece mais que 100 kg de nitrogênio por hectare. Tem o benefício da cobertura do solo, que auxilia na redução de erva espontânea, de erva daninha, como dizem alguns, né? A gente usa o conceito de erva espontânea na agroecologia. E também libera exudatos no solo, a raiz de mucuna deixa alguns exudatos ali, que diminui a ocorrência de nematóides na área que a gente está trabalhando. O nematóide é um agente biótico aí que causa doença em planta, nas raízes das plantas que a gente vai trabalhar depois. Então ele reduz a ocorrência de nematóides com o uso de mucuna. Uma outra espécie de adubo verde que nós temos trabalhado aqui na região do Alto Vale, aqui em Santa Catarina, é o milheto, que ele fornece uma boa biomassa para cobrir o solo e a gente utiliza como adubo de verão, além do fornecimento de nitrogênio e de potássio, que ele vai colaborar também para aumentar a fertilidade do solo. Uma outra espécie de adubo verde de verão muito utilizada aqui em Santa Catarina, em algumas regiões, é a crotalária, adubo verde de verão, que também, como a mucuna, fornece nitrogênio e colabora para a redução de nematóides na área que a gente vai trabalhar. Uma outra espécie muito interessante de adubo verde para nós diversificarmos as áreas é o trigo murisco ou a tatarca. Essa espécie floresce desde o início do desenvolvimento, atrai muitos inimigos naturais para alimentação, atrai também abelhas, é uma espécie melífera. É um adubo verde de ciclo curto, de 90 dias, de rápida degradação, porque ele não é tão lenhoso, né? É mais herbáceo, fácil de degradação. Também tem um apelo muito bom, muito interessante, que é a questão da comercialização do grão, seja para culinária, o pessoal de origem ucraniana consome bastante trigo murisco e, em geral, também para culinária ele pode ser utilizado. E a farinha do trigo murisco, ele tem um dado muito interessante, que não contém glúten. Dessa forma, as pessoas que têm intolerância ao glúten podem se alimentar dessa farinha. Então, pode ser utilizada na panificação e é uma planta, então, multiuso, de multifunção, que nós podemos utilizar para diversificar as nossas áreas. Uma outra espécie muito interessante para usar no verão é o feijão de porco. Ele fornece nitrogênio, como a leguminosa que é, né? E também é bom para manejo quando a gente passa o rolo faca para ficar acamado com mais facilidade do que outras espécies. Outras espécies que nós temos utilizado aqui no inverno, agora vamos comentar as espécies de inverno, são aveia e centeio. A aveia, a gente tem uma facilidade maior de encontrar sementes, tanto aveia preta quanto aveia branca. O centeio, o fornecimento de sementes no mercado é menor. Essas duas espécies são muito interessantes, além do fornecimento de nitrogênio, de potássio para o solo, e também a questão das raízes que facilita a estruturação, a aeração do solo. Elas colaboram muito com a redução de ervas espontâneas, ou ervas invasoras, ervas daninhas, como chamam alguns. Isso é muito interessante, principalmente na agricultura orgânica, porque nós não podemos utilizar herbicidas e diminuir o número de ervas ali no ambiente. E dessa forma a gente reduz o número de capinas, o uso de passar com roçadas ou roçadeiras mecânicas, né, para o manejo de ervas. O que é muito interessante para nós, que é um dos problemas maiores que nós temos, é o gasto de mão de obra para manejar ervas espontâneas no ambiente em agroecologia. Uma outra espécie muito interessante, como adubo verde de inverno, é o nabo forrageiro.
Ele fornece nitrogênio, fornece potássio para o solo e ele tem uma característica muito interessante que é a degradação mais rápida e também a eliminação de ervas espontâneas, que vai colaborar conosco com a redução de capinas ou de roçadas, seja mecânica, seja com roçadeira costal, né, mecânica com trator ou roçadeira costal. Isso é muito interessante para nós, um dos problemas maiores que nós temos em agroecologia, em agricultura orgânica, é o manejo de ervas espontâneas para ter a produção em escala, talvez seja um dos problemas maiores que nós temos hoje em agroecologia. Uma outra espécie de adubo verde de inverno, que nós trabalhamos mais em pomares aqui, menos em hortaliças, porque ela tem uma tendência de perenizar quando nós passamos rolofaca, que ela rebrota muito fácil, é a ervilhaca. A ervilhaca também tem uma coisa interessante, que ela tem nectários, essas florais ali, que atrai inimigos naturais, chama de inimigo natural para se alimentar da planta. E o inimigo natural permanece ali no meio ambiente, vai ajudar a controlar o inseto praga que nós temos ali no ambiente. O uso de adubos verdes é tão importante para a gente reduzir o uso de adubos minerais solúveis na agricultura convencional ou em transição ecológica e também de adubos orgânicos na agricultura orgânica ou na convencional. Ele também está sendo hoje utilizado em ambiente protegido, porque um dos problemas do ambiente protegido é a questão da compactação de solo e também, em alguns casos, de salinização com uso intensivo ao longo dos anos. Então está aí também migrando a questão dos adubos verdes e mesmo plantio direto na palha para os ambientes protegidos. Aqui nós colocamos para ilustrar algumas práticas que têm sido feitas aqui com aumento da densidade de semeadura de alguns adubos verdes do que é normalmente recomendado. Por exemplo, a mucuna preta sendo utilizada até 120 kg por hectare. Dessa forma, nós temos uma boa cobertura do solo e temos todos os benefícios do aumento da fertilidade, do controle de ervas espontâneas, dos benefícios que esses adubos verdes podem nos fornecer. Por exemplo, feijão de porco de 100 até 120 kg por hectare, cotalária de 70 a 90 kg por hectare, milheto 25 kg por hectare, girassol 72 kg por hectare. A experiência com mucuna preta e milheto em consórcio, 40 kg por hectare de mucuna, com 30 kg por hectare de milheto. Ou se a necessidade do solo tiver com bastante tendência a ter erva espontânea, a gente aumenta a densidade de mucuna para 100 kg por hectare e reduz do milheto para 5 kg por hectare. O uso também de mucuna preta com girassol tem sido trabalhado com 100 kg por hectare de mucuna, com 15 kg por hectare de girassol. Dessa forma, nós temos uma garantia maior do benefício do adubo verde por aumentar a densidade de semeadura. Porque por vezes a gente observa que a densidade de semeadura menor, nós não temos benefícios normais que o adubo verde vai proporcionar, porque o solo não fica tão coberto e com tanta biomassa quanto é o ideal da gente obter por hectare. Nessa mesma linha do aumento da densidade de semeadura, nós temos os adubos verdes de inverno, né? Com uso de aveia até 120 kg por hectare, do centeio e da cevada também, nessa dose. O nabo forrageiro em torno de 20 kg por hectare. Quando utilizamos em consórcio a aveia com o nabo forrageiro, 60 kg por hectare de aveia, com 10 kg do nabo por hectare. Centeio também e nabo forrageiro nessa mesma dose, por serem gramíneas. E a cevada também nessa mesma dose, acima porque também é uma gramínea em consórcio ali com o nabo forrageiro. Então são experiências aqui do aumento da densidade de semeadura
para a gente ter todos os benefícios que o adubo verde pode nos proporcionar na área que a gente está trabalhando. Aqui nós temos um exemplo de área que a gente trabalha em sistema de produção orgânico aqui em hortaliça, aqui no caso para área para cebola, ciclo médio, onde nós temos ali à esquerda a mucuna, que já foi acamada com rolo faca, e em cima dessa mucuna está sendo plantado um coquetel de centeio com nabo forrageiro. À direita, o coquetel depois, lá na fase que vai fazer o transplantio da cebola, sendo manejado com rolo faca, esse coquetel de centeio com nabo forrageiro, a massa sendo acamada com o uso de rolo faca, para depois realizar o transplantio da cebola. Um dos princípios muito utilizados em agroecologia, agricultura orgânica, é procurar imitar a diversidade do ambiente natural. Aqui nós temos à esquerda aí uma mata nativa, né, com os vários estados de plantas que normalmente tem numa mata nativa aqui da região do Alto Vale. E nós temos à direita uma área orgânica, uma propriedade rural aqui em Santa Catarina, onde se deixa um pouco a ocorrência de erva invasora, e para alguns aqui vai ser exagerado, mas isso é comum a gente observar em áreas de agricultores orgânicos, de maneira que a erva espontânea ali, que tem presente na área, ela não compita tanto com a planta a ponto de reduzir muito a produtividade, mas ela tem um benefício muito interessante, que atrai inimigos naturais, que vão ajudar no manejo de pragas, porque ali tem uma diversidade de alimento, os inimigos naturais, e também permanece o solo coberto para quem não trabalha em sistema de plantio direto. Quem trabalha em agricultura convencional vê uma situação dessa, geralmente fica um pouco espantado, né? Mas é uma prática muito comum em áreas orgânicas dos agricultores aqui em Santa Catarina e também no Brasil em geral. Aqui alguns exemplos de plantas que a gente pode colocar nas áreas orgânicas que a gente vai trabalhar. Além da questão de serem repelentes, algumas delas podem ser utilizadas aí para a gente ter renda, né, para comercializar. O cravo de defunto, ele é uma planta que atrai muitos inimigos naturais para a área que a gente está trabalhando. Ele é muito visitado por várias espécies de inimigos naturais. Joaninhas, parasitoides, predadores, né? O hortelã, o alecrim, pelas atividades que exalam no ambiente, dificulta ali os insetos praga achar as espécies de preferência. O alho também. Outras espécies que a gente pode colocar na área pela repelência que tem a insetos. A arruda, o coentro, que tem um benefício aí de poder ser comercializado. Lavanda, losna, Artemisia absinto. Aqui alguns exemplos de plantas para diversificar na propriedade que possuem efeito repelente a insetos. Manjericão, que também tem um apelo para vender como condimento, né, muito procurado por pizzarias. O tomilho ou timo, que também pode ser comercializado como condimento, nas feiras, supermercados. O capim citronela, né, que nós podemos plantar no entorno das hortas ou em torno das residências, para repelência principalmente a mosquitos, né, a borrachudos. Aqui uma espécie que tem sido trabalhada em consórcio em hortaliças, né, uma sugestão de pesquisa da Embrapa, que é utilizar o coentro nas entrelinhas de plantio de folhosas, de brássicas, né? Eles têm essa espécie tem um benefício interessante, que é atrair inimigos naturais, principalmente joaninhas, que são predadores de pulgões, se alimentam de ovos de Lepidoptera, né, que são as borboletas, que vão causar desfolha em hortaliças folhosas, e brássicas também.
Então tem esse benefício da atração de joaninhas, o uso de coentro. Nós devemos também evitar o plantio na mesma área de espécies da mesma família, né? Aqui é um exemplo de espécies de hortaliças da mesma família: tomate, pimentão, batata. Lembramos também que uma lavoura que nós temos muito em escala aqui na região é da mesma família dessas espécies, né, que é o fumo. Então a gente procurar não plantar essas espécies na mesma área ou em sucessão, porque uma pode favorecer a ocorrência de inseto ou doença uma espécie para outra, passar de uma espécie para outra. Outras espécies que são da mesma família e nós deveríamos evitar próximas ou em sucessão ou em rotação também, né? Que seria as aliáceas, né? Cebola, o alho, a cebolinha de folha, né? Cebolinha de cheiro. Outras espécies que são da mesma família, a família das cucurbitáceas, né? Abobrinha, pepino, melancia, as abóboras em geral, né? A gente evitar na mesma área, porque nós vamos ter problema principalmente com a incidência de brocas, né? Que afetam muito principalmente a abobrinha, que podem passar ali para o pepino. O pepino também atrai bastante broca, né? Como a melancia também. Algumas espécies interessantes que a gente pode utilizar nas hortas, né, que colaboram no manejo de tripes. O nabo forrageiro pode ser plantado em bordadura, que nas áreas próximas ele exala alguns voláteis que diminuem a incidência de tripes. Nabo forrageiro e o trigo morisco, que são as duas fotos à esquerda é nabo forrageiro, a do centro, mais ao centro é de trigo morisco. Eles atraem muitos inimigos naturais, predadores, parasitoides e o cravo defunto também. Aumenta a ocorrência de joaninhas, cefídeos predadores, parasitoides em geral. Então são plantas interessantes para a gente colocar em bordadura para diversificar as áreas de horticultura que a gente vai trabalhar. Aqui o exemplo de uma planta atrativa a inimigo natural, um inseto benéfico, né? Uma vespa predadora que visita as flores de nabo, que preda lagartas pequenas, preda traças de tomateiro. Então as flores do nabo têm néctar, têm água, que atrai esses inimigos naturais para se alimentar e permanecem ali no meio ambiente, prestando serviço aí grátis de controle de insetos praga. Aqui nós temos uma experiência de diversificação usando o coentro com tomate. É um trabalho de pesquisa da Embrapa, em área de sistema orgânico, onde foi observado que o consórcio do coentro com tomate ele reduz a incidência da mosca branca, que a mosca branca é uma transmissora de viroses principalmente. Tem à direita ali uma foto de folha de tomateira encarquilhada por virose. E foi observado nesse trabalho de pesquisa um incremento de inimigos naturais pelo consórcio do coentro com tomateira, principalmente vespinhas parasitoides e também joaninhas, né, que são inimigos naturais de mosca branca. Não houve redução da produtividade do tomateiro em função do consórcio. Então, uma estratégia interessante, você tem duas culturas comercializáveis sendo trabalhada em consórcio, uma beneficiando a outra em termos de controle de praga, e também tem aí a dupla função para a gente poder disponibilizar o produto para comércio. Aqui uma outra experiência de trabalho de pesquisa, onde o consórcio do tomate com manjericão
apresentou um resultado muito interessante, reduzindo broca grande e a broca pequena, sem perda de produtividade do tomateiro, com associação com o manjericão. O manjericão foi plantado no meio da linha do tomateiro, tomate plantado de 1 metro, e a 50 centímetros no centro da linha foi colocado a muda de manjericão, 60 centímetros uma da outra. O manjericão apresenta uma possibilidade interessante, que a gente pode vender ele em feira, né? Que é um condimento aí que tem uma boa aceitação, principalmente o pessoal que trabalha com pizzarias, né? A demanda é muito boa. Então, mais um exemplo aí da questão da diversidade vegetal com a redução de incidência de insetos praga. Aqui nós temos o exemplo de um inimigo natural frequente em sistemas orgânicos de produção, que parasita e preda a traça do tomateiro. À esquerda, a vespinha tricograma, que é um parasita de ovos da traça do tomateiro. Ao centro, nós temos ali a traça do tomateiro, a larva. E à direita, nós temos uma vespa predadora da traça do tomateiro, que rasga a folha do tomateiro e retira ali a larva de traça em fase inicial de desenvolvimento. Esses controladores naturais ocorrem de maneira espontânea e não introduzida em sistema orgânico, embora o tricograma já seja comercializado em escala no país para quem quiser também introduzir no meio ambiente. Uma forma prática de aumentar a diversidade em escala seria a adoção do sistema do plantio direto na palha. Aqui nós temos uma foto de uma joaninha rápida ali no solo, numa área de plantio direto de centeio com nabo forrageiro. Ali está praticamente só a palha do centeio na foto. E essa joaninha, a Eriopsis connexa, essa espécie, ela ocorre com frequência no sistema de plantio direto na palha aqui com cebola, em sistema orgânico. Ela é uma predadora do trips ou piolho da cebola, das ninfas de trips. Um outro inimigo natural, que é um predador generalista, né, que são as formigas do gênero Solenopsis, a gente observa aqui na área de plantio direto também, na área que a gente cultiva a cebola orgânica. O plantio direto na palha com centeio, nabo forrageiro ou com aveia e nabo forrageiro consorciado. Então, é um predador generalista, isso é muito bom, que ele preda o trips ou piolho da cebola ou qualquer outro inseto que porventura vai haver na área, como o generalista que é esse predador. Um dos predadores generalistas mais citados em literatura são as joaninhas. Aí nós temos duas com frequência que nós observamos nos cultivos, né, que é a da esquerda, Cichondra da sanguínea, e a da direita, Eriopsis connexa. Quando a gente incrementa a diversidade vegetal nas propriedades com plantio direto na palha e com mais plantas que possam ter néctar e pólen para esses insetos alimentarem, eles vão perpetuar ali. As joaninhas são predadoras per se, principalmente de pulgões, mas também podem predar vários outros insetos, principalmente na fase mais jovem, né, do inseto, as lagartas pequenas, ovos de lepidóptero. Então é um inseto interessante de nós termos nos nossos cultivos, pelo serviço ecológico que presta aí na questão da predação. Um outro exemplo de inimigo natural de pulgões são as vespinhas predadoras, né? Aqui à direita nós temos os pulgões mumificados após o parasitismo por essas vespinhas. À esquerda nós temos uma foto ali da vespinha fazendo oviposição dentro dos pulgões, e a evolução disso é que depois mumifica esses pulgões, como a gente vê à direita ali numa folha de pepino. Essa foto da direita é uma foto em sistema de ambiente protegido, aqui na Estação Experimental de Tuporanga. Bem interessante quando a gente observa os pulgões mumificados, que a gente suspende aí qualquer aplicação, seja de inseticida
botânico ou de inseticida convencional no cultivo, para possibilitar que esse parasitóide fique ali no ambiente e contribua com a gente com o parasitismo dos pulgões ali no ambiente protegido. Aqui nós temos a foto de um predador generalista que ocorre aqui em sistema de plantio direto na palha de cebola. À esquerda nós temos larvas do predador, as larvas do sirfídeo, que é uma mosca, e à direita nós temos o adulto. Além de predar piolho da cebola, essas larvas também predam ninfas do piolho da cebola, de trípes, né? Elas também predam pulgões. Aqui é um exemplo de um fungo entomopatógeno que ocorre aqui na região do Alto Vale. Provavelmente é do gênero Bovéria ou Nomúria, que nós encontramos em áreas quando a gente utiliza menos fungicida, porque aí afeta o inimigo natural. Né? Aqui nós temos vaquinhas, né, mortas, Diablótica especiosa, que a gente encontrou em região de canteiro com cebola, em propriedade rural, aqui da região do Alto Vale. Aqui também, para ilustrar a nossa conversa, inimigos naturais que são entomopatógenos, né, que são os vírus. Dois que são bem estudados no Brasil são os baculovírus, né, e que tem escala aí de exemplo de controle biológico no país. À esquerda nós temos o baculovírus do mandaruvá da mandioca, baculovírus erines, e à direita nós temos o baculovírus da lagarta da soja, o baculovírus anticárce. Então, para a gente ter em mente que há alternativas aí de menor impacto ambiental, né, que já foram utilizadas no Brasil, foram e são, né, em larga escala, os plantios aí comerciais. Agora nós vamos discutir um pouco sobre a importância da nutrição das plantas e do manejo do solo, sobre a ocorrência de insetos praga. Uma teoria que foi muito utilizada pelos grupos de agroecologia, agricultura orgânica aqui do sul do país, é a teoria da trofobiose. Trofo, alimento, e biose, vida. Então, alimento que regula a vida. Alimento que vai predispor ou não à ocorrência de insetos e doenças de plantas. Então, nós vamos discutir aqui alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer em escala para reduzir aí a ocorrência de insetos praga através da nutrição de plantas e do manejo de solo. Uma das bases da teoria da trofobiose é que o uso de adubos químicos, adubos minerais solúveis e os agrotóxicos que são utilizados no sistema convencional, eles podem tornar as plantas doentes, eles podem predispor as plantas à ocorrência de insetos e doenças nas plantas. Isso é muito pouco estudado em agronomia, porque geralmente, senso comum, tem-se que eles seriam inócuos para a ocorrência aí de insetos e doenças nas plantas, mas não são. Principalmente se utilizado de maneira desequilibrada ou em altas doses. Dessa forma, a trofobiose tem uma preocupação com o alimento da planta, com a nutrição da planta, de maneira que a gente possa regular toda a vida, a biodiversidade do sistema, toda a saúde da planta, quanto à ocorrência de insetos e doenças nas plantas. Então, seria o controle da sanidade, a manutenção da sanidade da planta, através do alimento, através da nutrição. A importância do equilíbrio nutricional das plantas para evitar a ocorrência de insetos e doenças é muito importante. Então, nós temos que observar o pH do solo, a condutividade elétrica do solo, ou seja, lá do também em ambiente protegido, do slab lá que a gente está trabalhando, do substrato que a gente está trabalhando, o fornecimento de água dentro do que a cultura necessita, nem mais nem menos, de modo que a gente trabalhe dentro da necessidade da cultura. A gente tem um cuidado principalmente com as fontes de macronutrientes, né, com nitrogênio, fósforo e potássio, que é muito comum
a gente pegar a análise de solo aí com excesso de fósforo, excesso de potássio, isso tem uma consequência para predispor as plantas a insetos e doenças. Quando nós utilizarmos os adubos orgânicos, já é comum, né, a gente utilizar adubo mineral lá no sistema convencional. Mas os orgânicos, tanto no sistema convencional como no agroecológico orgânico, a gente procurar também a questão da análise de solo, para a gente fornecer o que realmente o sistema, a planta, necessita. E o sistema de solo que a gente está trabalhando, né, que seja o mais saudável possível. Então, o alimento, a nutrição, de acordo com a necessidade, para a gente ter um sistema vivo e são. Como a gente vai equilibrar o nosso sistema, né? Práticas de manejo ecológico de solo, em agroecologia e agricultura orgânica, são muito importantes. Então, o uso dos adubos verdes, que é a forma mais simples e barata em escala, de a gente ter biodiversidade no solo. Plantio direto na palha, que tem sido muito trabalhado aqui em Santa Catarina no sistema de SPDH. Uso de compostos, seja estercos compostados ou compostos de adubos verdes, como cotalária, feijão de porco, da própria soja. O uso de humus é menos frequente pelo preço do humus e a disponibilidade também. E o uso de estercos principalmente maturados ou já estabilizados. À esquerda nós temos ali a foto do solo vivo, onde é feito prática de manejo ecológico de solo, utilizando várias práticas integradas. E à direita aí nós temos um solo degradado. Então o que nós temos que procurar é o solo mais biodiverso possível, o mais saudável possível. E para isso a gente vai ter que associar práticas como as que nós citamos agora. Principalmente o uso de adubos verdes, que seria a forma mais simples e barata da gente melhorar o sistema. Aqui nós temos um exemplo prático da adubação de lavoura em sistema orgânico, e também pode ser utilizado em qualquer sistema, né, para a cultura da cebola, a cultura que a gente está trabalhando. A gente procura fechar o valor do nitrogênio com a adubação orgânica que a gente está utilizando. Para isso a gente estabelece a adubação, né, como é recomendado normalmente, através da matéria orgânica do solo. No caso aqui, a matéria orgânica da área que a gente vai trabalhar com a lavoura está 3,1%, resultado que a gente obteve lá da análise de solo. A adubação da lavoura dessa forma vai ser feita para suprir o nitrogênio e tanto com a matéria orgânica, no caso lá estava 3,1%, né? Teor de matéria orgânica médio. A cultura demanda, com esse teor de matéria orgânica médio, segundo o nosso manual de adubação, aqui para o sul do Brasil, 100 kg de nitrogênio por hectare. O cálculo da quantidade de adubo orgânico por hectare tem uma fórmula que foi elaborada pela Comissão de Fertilidade de Solo aqui do sul do país, que se considera o teor de nitrogênio do adubo orgânico e o nível de matéria seca também do resíduo que a gente está trabalhando, do adubo orgânico que a gente está trabalhando. Também há um índice ali de liberação do nitrogênio no primeiro ano, 50%, que usa o valor meio, né? E no caso do fósforo, se a gente fosse fechar o fósforo e não o nitrogênio, esse valor ali de meio seria 0,6, que é o índice de liberação do fósforo no primeiro ano aí do cultivo, com um adubo de origem orgânica, um resíduo orgânico, né? Aqui nós temos um exemplo com composição de adubos orgânicos que a gente tem disponível na região do Alto Vale de Itajaí, onde nós temos o teor de matéria seca e dos macro e micronutrientes dos adubos orgânicos. Gostaria de chamar a atenção ali como nós vamos fechar o nitrogênio aqui no exemplo, para a gente observar, por exemplo, os teores de nitrogênio dos adubos.
ali está em grama por quilo, para a gente transformar para porcentagem, seria dividido por 10. Então, no caso do esterco de suíno, a gente tem 3,49%, 3,5% de nitrogênio. Essa fonte aí que nós temos no exemplo. O esterco barriga verde, que já teve no comércio, hoje já não tem mais essa marca, 2,65%, 2,7%. O composto termofílico, que a gente tinha aqui na estação, 2% de nitrogênio. O humus de minhocária, né? Humus de minhoca, 3,76%, 3,8%, em torno de 4% de nitrogênio. O esterco de peru, 2,94%, quase 3% de nitrogênio. Então, os adubos orgânicos, eles têm um teor de nutriente menor. Dessa forma, para a gente nutrir bem o sistema, a gente vai ter que usar uma dose maior, bem maior, obviamente, né, do que o adubo mineral solúvel que a gente usa aí normalmente nos sistemas convencionais. Então é muito importante a gente estar atento com a dose realmente necessária para o sistema que a gente está trabalhando, que é muito comum a gente utilizar subdose de adubo orgânico nos sistemas agroecológicos e achar que a gente está nutrindo de maneira adequada o sistema. E por vezes a gente está com subdose de adubo. Isso pela dificuldade de a gente ter disponibilidade maior desses adubos orgânicos, né? Porque são mais caros para uso em escala. A gente tem uma fonte mais barata na nossa região que a gente possa obter, é muito importante a gente estar atento a essa dose realmente necessária para ter uma saúde de planta de acordo com o que a gente necessita. Aqui nós temos, para completar o nosso exemplo, com a adubação da lavoura de cebola em sistema agroecológico, de acordo com a necessidade de nitrogênio. No nosso caso, ali em cima foi matéria orgânica 3,1%. Dessa forma, nós precisaríamos de 100 kg de nitrogênio por hectare. De acordo com as fontes ali do slide anterior, nós precisaríamos de 21 toneladas por hectare de esterco de suíno, de 8 de esterco de aves, de 27 de composto orgânico, desses do slide anterior, 9 de esterco de peru e 9 do humus de minhocária. O que eu chamo a atenção aqui é para a gente observar que são doses relativamente altas. Isso é normal, para a gente fechar realmente o valor que a cultura necessita. No caso aqui o exemplo é a cebola, mas qualquer outra cultura, né, de acordo ali com a recomendação da Comissão de Fertilidade aqui do sul do Brasil. Então seria em torno de 900 gramas por metro quadrado, 800 gramas por metro quadrado, até 2,7 gramas por metro quadrado desses adubos aí do exemplo do slide, para fechar ali os 100 kg de nitrogênio por hectare, que foi a demanda da cultura aí que a gente usou no exemplo. Os colegas da Estação Experimental de Itajaí elaboraram o sistema de produção orgânica de tomate, o Tomatorg, e eles têm lá no boletim para a cultura do tomate, de acordo com as fontes que a gente tem disponível, para fechar os valores necessários de nitrogênio e potássio e fósforo por hectare, as doses necessárias de acordo com o teor de matéria orgânica do solo. Isso é muito interessante aí para uso prático também no dia a dia. Está lá registrado no Tomatorg. Aqui tem um exemplo, né, de algumas fontes que a gente pode utilizar, né, que está lá disponível para uso, para a gente consultar e utilizar aí como prática no dia a dia. Aqui em termo prático, na nossa região, para o sistema, quando a gente fecha nitrogênio, a gente completa o fósforo com fosfato natural, a fonte mais barata de fosfato natural que a gente conseguir. E por vezes o potássio necessário ele vem suprido quando a gente fecha o nitrogênio. Fechou o nitrogênio, geralmente a gente tem conseguido suprir o potássio de acordo com a fonte orgânica que a gente está trabalhando. Principalmente com esterco de aves, isso a gente tem conseguido com facilidade, e com esterco de peru também.
Só em termos práticos aqui, para ilustrar, a dose que a gente tem utilizado de adubo orgânico por hectare, por exemplo, de esterco de aves, a gente tem utilizado aqui no sistema de plantio, com a cultura da cebola, 4,5 toneladas na base, com 1,8 tonelada por hectare de fosfato natural, de 1,5 a 1,8, dependendo do ciclo de cultivo, né? E 30 dias após o transplantio, a gente faz uma adubação de cobertura com 4,5 toneladas por hectare de esterco de aves. Tem casos que os estudos aí que tem de manejo com adubação orgânica, o pessoal recomenda tudo na base praticamente como forma mais prática de reduzir mão de obra e também pela lenta solubilidade dos adubos orgânicos. De maneira que, como eles são muito lentos de solubilidade, provavelmente essa segunda dose que a gente faz em cobertura não estaria totalmente disponível naquele ciclo de desenvolvimento da planta e a gente perderia os benefícios aí do uso do adubo quando a gente faz essa cobertura. Então, há casos que o pessoal prefere colocar tudo na base, né, do que parcelar a adubação quando ela é de origem orgânica no sistema agroecológico. E às vezes até antecipar. Nós temos exemplos aí que o pessoal aduba o sistema do adubo verde e depois faz um complemento na base com a adubação orgânica e não faz cobertura com adubo orgânico. Mantém o sistema fertilizado, o sistema biodiverso para o melhor desenvolvimento da planta, sem o uso de adubações de cobertura. É muito importante a escolha do cultivar que a gente vai trabalhar, que ele seja adaptado à região de cultivo, ao clima, ao solo. Em sistemas agroecológicos, a gente sempre deve procurar cultivares mais rústicos e também trabalhar com a alternativa de escape. O que é a alternativa de escape? Qual o período que eu vou colocar essa cultura que é menos propenso à incidência de inseto, à incidência de doença dessas plantas? Então é muito importante essa estratégia do cultivar rústico, adaptado e também utilizar a melhor época de plantio. Uma outra questão, tanto no sistema agroecológico ou convencional, é nós escolhemos o local que nós vamos instalar nossos cultivos. Além da questão da época do plantio mais adequado, o local é muito importante. Culturas muito propensas a doenças fúngicas, né? Batata, tomate, cebola, morango a céu aberto, uva. Nós devemos escolher locais que tenham a incidência solar, principalmente o sol pela manhã, de forma que a gente mantenha essas plantas mais enxutas, com menor teor de umidade foliar, que vai evitar aí a ocorrência principalmente de doenças fúngicas. Além de, como nós ressaltamos ali, enfatizamos no slide anterior, o cultivar certo para a época que a gente está trabalhando, cultivar certo para aquela época de cultivo. Comentando a questão das cultivares indicadas, recomendadas, melhores para usar em sistema agroecológico, comentar aqui o exemplo da cultura da cebola, que é uma cultura que a gente trabalha muito aqui na Estação Experimental de Tuporanga. Para o trips ou piolho da cebola, as cultivares precoces, bola precoce, robusta, super precoce, Vale Sul, elas têm um escape por serem transplantadas mais cedo, transplantadas em período de temperatura mais amena, transplantio em junho e julho. Dessa forma, na fase de desenvolvimento das plantas, elas escapam um pouco, né, da incidência de piolho. Talvez seja a maior estratégia de manejo integrado em escala que nós temos aqui na região, foi o uso em escala das cultivares precoces, que além de escapar um pouco da incidência do piolho, né,
do trips da cebola, piolho da cebola, como a gente diz popularmente aqui, elas também têm menor propensão a perdas na fase de pós-colheita, onde ocorre maior incidência de chuvas, principalmente ali no mês de dezembro, porque elas são colhidas antes do período muito chuvoso. A EPAGRE lançou recentemente, em 2019, a cultivar robusta, que é uma cultivar super precoce, que tem uma certa tolerância ao mofo da cebola ou ao mildio. Consequentemente, as cultivares mais tardias, né, a crioula, a juporanga que nós temos aqui, elas vão ter uma maior propensão a ter uma incidência do trips ou piolho da cebola, porque a fase de desenvolvimento de folhas dela, desenvolvimento vegetativo, coincide com altas temperaturas e, consequentemente, a gente vai ter uma incidência de piolho maior nas cultivares crioula e juporanga em relação às cultivares precoces, a robusta, poranga, vale sul. Mas essas cultivares de ciclo médio, para quem trabalha com feira em sistema orgânico, elas são interessantes, embora sejam mais propensas à ocorrência de piolho, porque elas têm uma conservação pós-colheita maior. Então, para quem vai vender em escala, escalonado nas feiras, elas são também interessantes para uso. Enquanto as precoces para venda mais imediata, para colher e vender mais imediato. Aqui é um exemplo do nosso manual de recomendação de cultivares, do nosso boletim técnico de recomendação de cultivares da EPAGRE, onde nós temos duas cultivares que foram trabalhadas em sistema orgânico aqui na estação experimental com cebola. A bola precoce, onde nós obtivemos em termos médios 20,5, em torno de 21 toneladas por hectare em sistema orgânico. E a crioula Alto Vale, que nós temos obtido uma média histórica de 16,5 toneladas por hectare, ou seja, em torno de 17 toneladas por hectare no sistema orgânico. Então tem essa publicação muito interessante da EPAGRE, que são as cultivares adaptadas ao sistema de plantio, com várias culturas. É importante a gente poder consultar esse manual, que é uma fonte a mais aí de informação para a gente trabalhar com os cultivos de uma maneira que a gente selecione o melhor cultivar para o sistema que nós vamos trabalhar. Aqui nós vamos comentar sobre batata doce. A batata doce é muito propensa, muito suscetível, né, à ocorrência de doença e praga de solo, principalmente brocas e larvas de besouro. Essa que a gente vê no slide à esquerda, esse sinal enegrecido, tipo umas galeriazinhas, é causado por larvas de besouro que vivem no solo, de coleóptero, né? Os clones, de determinada maneira, eles são relativamente com uma tolerância para esses insetos solo de moderada a alta. E nós temos, infelizmente, uma praga que ocorre em maior frequência, desde que a gente não faça rotação de culturas, que é a broca. Então, à esquerda ali do slide, nós temos as galerias causadas por larvas de coleóptero, larvas de besouro. Ao centro nós temos uma incidência de uma doença, né, de sarna, e à direita nós temos um clone totalmente sem dano, né, por sarna ou por larva de coleóptero, larva de besouro. E depois nós vamos comentar no slide à frente algumas cultivares que a EPAGRE recomenda para plantio de batata doce. A EPAGRE, as estações experimentais de Tuporanga e de Itajaí lançaram algumas cultivares, né, de várias cores para plantio, para cultivo de batata doce. Nós temos a Favorita, nós temos a Ituporanga, nós temos a Águas Negras, nós temos a Luísa, a Cati, a Marina, com diferentes apelos, né? Nós temos aí desde o consumidor que vai preferir uma cultivar rica em carotenoide, como a Marina, aquela de cor alaranjada, ou a Favorita, de cor alaranjada, favorita daqui da estação de Tuporanga. A Marina foi lançada para a estação de Itajaí em parceria com a estação de Tuporanga. Com um apelo interessante aí para a questão humana, né? Sabemos a importância aí da cor amarelada dos carotenoides como antioxidante para melhorar a sanidade nossa em termos humanos, né?
para tolerar doenças. E também ali no caso da Luísa, né, a cor roxeada é rica em antocianina, né, que é outro composto muito interessante aí para a saúde humana, pelo teor antioxidante, para a preservação da nossa saúde, para evitar doenças, né, em termos humanos. Algumas cultivares de batata que são adaptadas para sistema orgânico, que obviamente também pode ser utilizado em outros sistemas, como convencional, são as cultivares que a EPAG lançou por serem mais tolerantes à incidência de doenças. Nós sabemos que as doenças fúngicas são um dos principais problemas em sistema orgânico para a cultura da batata. Foi lançada a cultivar Cota, a cultivar Joaquina e a cultivar Paulina, trabalho do colega Zilmar, da Estação Experimental de São Joaquim. Há também um trabalho que foi desenvolvido aqui em Santa Catarina, pelo Cávio Desk, trabalho do Busnello ali de 2015, que a cultivar da Embrapa BRS Ana também apresentou um desempenho interessante para o sistema orgânico, para o sistema agroecológico. Aqui nós temos um relato de pesquisa sobre cultivares que mostraram menores perdas à broca do pepineiro. As cultivares Marinda, Amur e Ajax tiveram menor perdas nas avaliações que foram realizadas em trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa realizado aqui no sul do país. Trabalho do Brito e do colega daqui da Estação Experimental de Tuporanga, o João Vieira Neto. Isso é muito interessante para nós, porque a broca do pepineiro ela é um dos principais problemas de descarte, de perda de frutos para quem trabalha com pepino em conserva, sendo por vezes rejeitado os vidros, né, que apresentem frutos danificados. O consumidor reclama, o comerciante reclama, e prejudica por vezes a imagem da agroindústria quando ocorre a ocorrência de um fruto brocado dentro de um vidro que está no comércio. A gente sabe que proforma é uma questão mais cultural, né? Que talvez a gente pudesse até se alimentar desse fruto brocado, que não teria problema para a saúde. Porém, como tem uma questão cultural forte, urbana, né, que a gente tem que consumir tudo sem a gente causar nenhum, aí nós procuramos aí estratégia de manejo para evitar aí a broca do pepineiro. Outra estratégia de manejo da broca do pepineiro seria a questão de época de plantio. Há uma menor porcentagem de perda de frutos pela broca em plantios de primavera-verão, realizados de outubro a dezembro. Em compensação, os períodos de março a maio, verão-outono, as perdas são maiores. Dessa forma, se nós antecipássemos os plantios, nós teríamos menor perda pela broca do pepineiro. Alguns agricultores orgânicos que a gente já teve a oportunidade de acompanhar comentam que às vezes 15 dias de antecipação de plantio já dá um resultado muito interessante de redução de perdas de frutos de pepino causados por broqueamento. Nós temos as cultivares recomendadas de brássicas, de brócolis e couve-flor, para sistema alternativo, que é a EPAG aqui na Estação Experimental de Tuporanga, coordenado pelo colega João Vieira Neto, estudou as brássicas em sistema alternativo. O que é o sistema alternativo? É a utilização de produtos de menor impacto ambiental para a produção de brássicas. No caso da parte de pragas, né, o que foi utilizado? Foi utilizado óleo de nim, o óleo mineral e a terra de diatomáceas. E no manejo das doenças foi utilizado enxofre e cobre. Quais as cultivares que se destacaram? No caso do plantio de verão-outono, que é o plantio de primeiro semestre, brócolis se destacou a cultivar BRO68 e de couve-flor a cultivar Verona.
Nós avaliamos nesse estudo a incidência de doenças, de pragas, no caso específico de insetos, a desfolha por lagartas, né? E também a infestação por mosca branca quando é produzido no verão-outono no primeiro semestre. No sistema alternativo, as cultivares que a EPAGRE tem recomendado de brássicas, de brócolis e de couve-flor para o segundo semestre, plantio de inverno e primavera, novamente a BR-O 68 para brócolis, né? E se destaca em termos produtivos e de incidência de doenças e pragas. E para couve-flor, as cultivares Alpina, Júlia e Verona. Dessa forma, o agricultor tem aí algumas alternativas, né, para plantio de brássicas. O que é muito interessante, que por vezes nós temos aqui na região, principalmente a questão de doenças, pesa mais do que a ocorrência de lagartas e de mosca branca. A EPAGRE também possui no sistema de recomendação de cultivares, cultivares adaptadas para cultivo do morangueiro, tanto em sistema orgânico a céu aberto, como também no semi-hidropônico em ambiente protegido. Aqui nesse slide nós temos alguns cultivares, né, que estão lá recomendadas, e eu fiz um grifo aí de algumas cultivares que apresentam uma certa resistência à micosferela. Os trabalhos com morango já foram realizados pela EPAGRE no CEPAF, hoje também na Estação Experimental de Caçador e na Estação Experimental de Ituporanga. Nós temos um destaque para cultivar a Camarosa, Tange, Caminho Real, Festival e Sandréias. Embora no caso ali da Sandréias ela apresenta uma resistência mais baixa, ali a questão da micosferela, mas foi um cultivar que teve uma boa aceitação aqui no estado. A EPAGRE também tem trabalhado com cultivo semi-hidropônico de morangueiro, né? Nas estações experimentais de Caçador e de Ituporanga. Estação experimental de Caçador com os colegas antes, o Janice, aqui na Estação experimental de Ituporanga, coordenada principalmente pelo Francisco Gervini. Tem sido muito trabalhado as cultivares Albion e Sandréias, né? Só que no sistema semi-hidropônico que nós temos hoje disponível ainda não há para um manejo em sistemas agroecológicos para certificação orgânica. Há sim uma tendência de diminuição do uso de insumos, né? E também na linha de utilização de manejo mais alternativo possível, como é o caso daqui da estação experimental, onde já foi utilizado para controle de ácaros, que é muito frequente em sistema de ambiente protegido. Foi utilizado ácaros predadores, inseticidas botânicos, o óleo de nim e o matrine, que é originário de uma planta asiática, que é a Sophra flavensis. Também fungos entomopatogênicos, foi utilizado Bovéria. Então, um sistema que procura minimizar ao máximo possível o uso de agrotóxicos aqui no sistema semi-hidropônico aqui na nossa unidade, aqui em Ituporanga. E também para manejo de oídio, o uso de leite. Então, dessa forma, procura-se minimizar o uso de substâncias de maior impacto ambiental, diminuir ao máximo o uso de agrotóxicos. Não é um sistema ainda para certificação orgânica, né? Mas na tendência da redução de resíduos por agrotóxicos no sistema. A EPAGRE também trabalha em vários temas para a redução de impacto ambiental de hortaliças, que já foram desenvolvidos, publicados, difundidos, divulgados em dias de campo, em cursos, em visitas, em intercâmbios. Nós temos um sistema de plantio direto de hortaliças, que a base é o plantio direto na palha,
o uso de cultivares recomendadas, trabalhar a adubação das plantas de acordo com as curvas de absorção durante o ciclo, fazendo a adubação estritamente necessária que a cultura necessita a cada momento. E é a base para várias hortaliças, que até eu vou comentar abaixo. Temos o sistema de produção de cebola em sistema orgânico, que é em plantio direto na palha, que nós desenvolvemos aqui na Estação Experimental de Ituporanga. Também temos a produção integrada de cebola, que já foram publicadas as normas técnicas, com várias práticas aí que podem ser adotadas de modo que a cultura possa ser certificada como produção integrada de acordo com a normativa nacional e dessa forma abrir mais mercado para os agricultores com a cultura da cebola. Desenvolvido pela EPAGRE, nós temos também o sistema de plantio direto, o SPDH para tomateiro. Temos também a produção integrada de tomate desenvolvida, o CISPIT, desenvolvido pela Estação Experimental de Caçador. A produção do tomateiro em sistema orgânico, com várias práticas permitidas pela normativa nacional para produção orgânica, o Tomatorg, pela Estação Experimental de Itajaí. Vale a pena conhecer esses trabalhos, quem tem interesse especificamente no tomate. Dentro do SPDH, que é um sistema de transição ecológica de hortaliças desenvolvido pela EPAGRE, nós temos várias culturas que são trabalhadas, né? Temos moranga, temos chuchu, mandioquinha salsa, são trabalhos desenvolvidos principalmente no litoral, que se expandem para várias regiões do estado. Na cultura do chuchu também já foi utilizada a questão do uso de ácaros predadores, que é muito interessante para reduzir a incidência de ácaros fitóficos na cultura. Outras culturas que nós temos sistemas para redução de impacto ambiental em ambiente protegido. Nós temos todo um conjunto de tecnologias que foi desenvolvido pela EPAGRE na Estação Experimental de Itajaí, em ambiente protegido. Aqui na Estação Experimental de Ituporanga e Caçador, a questão da produção de morangos em sistema semi-hidropônico, com todo o detalhamento para manejo da cultura. Para o cultivo de pepineira aqui na Estação Experimental de Ituporanga, em ambiente protegido e também a céu aberto, sistema alternativo de condução da cultura e também com solução nutritiva específica para ambiente protegido. Aqui na Estação Experimental de Ituporanga sempre foi procurado no sistema de ambiente protegido o sistema mais alternativo possível, com o uso de inseticidas botânicos, inseticidas biológicos, manejo de doença com alternativas com enxofre e com cobre quando a cultura permite, porque tem cultura que é mais sensível ao cobre. Então, dessa forma, para reduzir o máximo possível de resíduo de agrotóxicos nas hortaliças que são produzidas. Nós vamos comentar agora sobre algumas substâncias que são muito utilizadas, substâncias alternativas e também sobre o controle biológico introduzido, que pode ser utilizado em agricultura convencional e também em sistemas agroecológicos e orgânicos para certificação. Hoje no Brasil existe uma disponibilidade muito grande, está disponível registrado lá no Agrofit, do Ministério da Agricultura, e disponível no mercado aí uma gama muito grande de insumos alternativos registrados para uso em produção vegetal. Nós temos entomopatógenos, vários fungos entomopatogênicos, algumas empresas produzindo parasitoides para venda, predadores, feromônios principalmente para monitoramento de pragas, inseticidas botânicos como óleo de nim, o matrine, né, que é o óleo de sofra, aliás, um extrato de Sophora flavens, que é uma espécie asiática, uma espécie de planta asiática, pós-inertes como terra de diatomácea, caulim, né, para manejo de pragas. Então tem todo um aparato aí hoje disponível no mercado
de substâncias alternativas. O mais importante é a gente filtrar quando realmente elas são necessárias e quais delas realmente apresentam alguma eficácia e que colabore no manejo dos insetos ali que está presente no sistema que a gente está trabalhando. Porque por vezes essas substâncias são relativamente caras em alguns casos, e se a gente adotar essas práticas que nós comentamos anteriormente, nós praticamente não precisaríamos de utilizá-las se o sistema estiver bem equilibrado. Então, elas seriam utilizadas só em casos onde nós temos uma praga que foge do equilíbrio, se todas as práticas anteriores que foram comentadas de manejo de solo, de adubação, de uso de cultivares recomendadas, de plantio na época certa, se não foram totalmente adequadas, totalmente harmonizadas e equilibradas. Nesse caso, a gente pode ter um escape aí de alguma praga que fique fora do equilíbrio e a gente tenha que tomar uma medida emergencial aí do uso de uma substância de maneira mais frequente. Nós vamos comentar sobre alguns micro-organismos que são comercializados, disponíveis aí no comércio, que são permitidos para uso em agroecologia, agricultura orgânica, que é o Bacillus thuringiensis. É uma bactéria específica para o controle de lepidópteros. Então, para as brocas e lagartas que atacam culturas como tomate, pepino, melancia, brássicas e são relativamente sensíveis aos cristais da bactéria à incidência solar, e as aplicações são feitas dessa forma, preferencialmente no final da tarde, para reduzir o impacto da incidência solar sobre os cristais. Um trabalho de pesquisa que foi realizado aqui em Santa Catarina com o uso de Bacillus thuringiensis no controle de brocas e lagartas. Houve uma redução da broca pequena, mas não houve redução da broca grande do tomateiro. E foi um trabalho da Tatiane Modolon, em 2010. E um dado interessante também, que houve redução da septoriose, que é uma doença foliar, com o uso do Bacillus thuringiensis, uma coisa que não era esperado, porque uma bactéria específica para o controle de lagarta, de broca, de lepidóptero. Controlar uma doença fúngica, auxiliar no manejo de doença fúngica e sistema agroecológico. Obviamente, num contexto de sistema convencional, talvez fosse diferente, né, porque a pressão provavelmente vai ser maior. E é um dado muito interessante para manejo. Uma das espécies de micro-organismos que são muito comercializados no Brasil são os fungos entomopatogênicos, principalmente o Bovéria, à esquerda ali o exemplo clássico do Brasil que foi muito utilizado para controle de molécula bananeira. Inclusive a EPAGRE já atuou com o laboratório lá da Estação Experimental de Itajaí, com um convênio com uma agroindústria local, para controle de molécula da bananeira com o uso de fungo entomopatogênico. No Brasil tem um exemplo clássico do uso do controle de fungo entomopatogênico no manejo de cigarrinha da cana-de-açúcar, cigarrinha das pastagens. Hoje nós temos no mercado vários tipos de produtos comerciais originários desses fungos, desses gêneros. O que é mais difícil, por vezes, é nós acharmos isolados que sejam realmente virulentos, que tenham um bom controle para o microclima onde a gente está trabalhando. A gente sempre deveria procurar aí junto dos fornecedores, né, o micro-organismo, o agente, seja Bovéria ou Metarrhizium, o mais adaptado possível ao microclima da nossa região, de modo que ele perpetue no ambiente e faça o trabalho necessário de manejo, de controle que é desejado. No controle de doenças fúngicas, né, nós temos fungos também para manejo de doenças, principalmente originário do gênero Trichoderma. Nós temos também sendo comercializados complexos de antagonistas para manejo de doenças de solo,
disponíveis no mercado. Embora nossa fala que seja específica de insetos, a gente também comentou porque é muito comum ser ofertados aqui na região complexos de antagonistas ou específicos com tricoderma sendo ofertado pelos agricultores aqui da região do Alto Vale. Agora, o que pesa mais? A meu ver, se nós utilizássemos todas essas práticas anteriores que nós comentamos, principalmente de manejo ecológico do solo, muitos desses micro-organismos que são inimigos naturais, antagonistas, eles estariam naturalmente no ambiente e nós não precisaríamos lançar a mão da artificialização do sistema, comprando micro-organismos introduzidos, que são relativamente caros, e nem sempre vão ter aquela eficácia de manejo que seria o ideal, porque tem a questão de adaptação com o microclima da região. Então, primeiro, sempre aquelas práticas anteriores de manejo que a gente comentou, desde manejo ecológico do solo, cultivares adaptadas, plantio direto na palha, essa agregação de práticas o maior possível para a gente ter resiliência do sistema, de modo que ele permita que esses micro-organismos, esses inimigos naturais, eles se desenvolvam naturalmente e façam o controle biológico natural. Nós vamos comentar agora sobre o uso da homeopatia em sistema de produção vegetal que tem sido trabalhado na EPAGRE. A liderança desse trabalho é no Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRE da Estação Experimental de Lages, trabalho coordenado pelo colega Pedro Boff. Um dos princípios básicos da homeopatia seria que o semelhante pode curar o semelhante. Dessa forma, uma substância de origem mineral, ou um inseto, ou uma doença que provoca desequilíbrio numa planta, que torna essa planta doente, torna essa planta danificada, ele teria o poder de cura, desde que essa substância fosse diluída e dinamizada. O que é dinamizada? Submetida a um processo de agitação vertical, de modo que praticamente o campo energético dessa substância seja retirado, seja extraído, e uma vez que esse campo energético, vamos dizer assim, para a forma, é extraído, ele permanece no preparado homeopático, e quando nós aplicamos sobre a planta, é como se a planta fosse obrigada a reagir a uma agressão leve, uma agressão que está altamente diluída e dinamizada com o campo energético vibrando, e procurasse dessa forma o organismo, ele procura se reorganizar, restabelecer o seu equilíbrio pela aquela agressão leve que ele está sofrendo, e ele muda o processo metabólico, principalmente o metabolismo secundário, e também muda o metabolismo primário, e torna-se mais tolerante, mais resistente ao inseto ou à doença que está ocorrendo ali. Como não é uma substância de alto impacto, os preparados homeopáticos não foram feitos para zerar, para suprimir um inseto ou qualquer patógeno. Eles foram criados no sentido de permitir que a planta ou o animal reaja e restabeleça o equilíbrio através das forças próprias que está dentro do metabolismo normal. Então, dessa forma, não é uma substância de poder sida, não é uma substância de poder de morte, mas sim uma substância de reequilibrar a planta ou animal que nós estamos trabalhando. E para selecionar os preparados homeopáticos é necessário uma visão ampla do ecossistema que a gente está trabalhando e também específica de como nós alimentamos essa planta, como nós selecionamos, como está a nossa propriedade. Então, é uma visão integrativa de manejo, não é uma visão daquela de tirar um agente de uma prateleira que ele vai ter o poder de exterminar ou eliminar, seja um inseto ou seja um patógeno. Então, é um agente de reequilíbrio de planta, de reequilíbrio de animal. Nós vamos comentar agora algumas experiências do
do nosso grupo de homeopatia, né, liderado pelo Pedro Boff, da Estação Experimental de Lages, com o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAG de Lages, com a Estação Experimental de Tuporanga. Uma das experiências. Vamos relatar outras experiências realizadas no Brasil com o uso de homeopatia em hortaliças e também em pragas gerais. Bom, nesse exemplo aqui, nós temos duas homeopatias que nós trabalhamos com a cultura da cebola, que apresentaram resultados interessantes. A homeopatia de calcário de conchas na potência 6 da centesimal hahnemanniana, com a possibilidade de uma redução de TRIPS e incremento de produtividade. Adinato muriático também, após 3 aplicações na 12CH, reduz TRIPS e pode incrementar a produtividade de cebola. Porém, o calcário de conchas na 6CH se destaca mais nessa variável de redução do TRIPS, ou piolho da cebola, e incremento de produtividade. Quando a gente associa o nato muriático na potência 12CH e calcário de conchas na 6CH, a associação dessas duas substâncias, nós observamos a possibilidade de aumentar o rendimento da cultura da cebola na pós-colheita. Ou seja, ela permanece mais tempo para a gente poder comercializar, porque reduz as podridões pós-colheita, reduz as perdas na pós-colheita, o descarte por bulbos podres e brotados. Então é interessante principalmente para o agricultor que vai trabalhar na feira, que vai vender essa produção de cebola de maneira escalonada. Alguns relatos interessantes aqui dos grupos de homeopatia aqui do sul do país, né? Em hortaliças. A arnica montana, na 12DH, com aumento do peso de frutos em tomate, trabalho da Modolon, aqui em Santa Catarina. O própolis, na 30CH, a redução de alternariose em tomateiro, trabalho da Toledo, lá no Paraná. O sulfur na 6CH e a silícia terra na 30CH, com maior incremento de produtividade em repolho, trabalho do Polido aqui em Santa Catarina. Então são relatos interessantes, né, da possibilidade do uso de homeopatia em sistemas hortícolas. Uma experiência muito interessante com homeopatia realizada aqui em Santa Catarina pelo Laboratório de Homeopatia de Lages foi o trabalho do Alexandre Giesel, da equipe do Pedro Boff, da Mari Boff, onde ele observou que as próprias formigas, quando homeopatizadas, podem reduzir o forrageamento de corte dessas formigas. As próprias formigas cortadeiras na 30CH e a formiga Acromyrmex na 6CH, triturada e macerada, reduziram o forrageamento. O que é reduzir forrageamento? Reduzir o potencial de corte da formiga sair e cortar as plantas no entorno para levar para o formigueiro. Essas folhas alimentam o fungo, né, o crescimento do fungo, que essas formigas vão se alimentar depois. Reduzindo o forrageamento, nós temos menor dano nas plantas do entorno, menor perda de plantas. Então é muito interessante para sistemas agroecológicos de produção poder usar a homeopatia das próprias formigas para reduzir forrageamento e evitar danos na área que a gente está trabalhando. Outras experiências com a homeopatia em hortaliças no Brasil, o uso da homeopatia Staphysagra na potência 6 da centesimal hahnemanniana apresentou um maior peso de raízes em beterraba, um maior volume de raízes em beterraba. Trabalho da Simone Grisa, no Paraná, publicado em 2007. O Staphysagra na 12DH aumentou o diâmetro de frutos em tomateiro. Trabalho da Tatiane Alano Modolon, publicado em 2012, e grupo de pesquisa
junto com ela. Nosódio de Juá, na 1224 DH, com aumento de bricks de tomate, ou seja, o tomate ficou mais palatável, mais docinho, vamos dizer assim, para consumo. Isso é um dado muito interessante para quem cultiva tomate. Você vê um tomate de um sabor melhor, uma qualidade melhor na pós-colheita. Nós vamos comentar sobre desequilíbrio com insetos sugadores, pulgão, cochonilha, tripes ou piolho, né, como o agricultor se refere. Geralmente nós temos observado em questão de estresse hídrico uma propensão maior à ocorrência desses insetos, bem como de artrópode de sugador de ácaros, né? Nós devemos também prestar atenção no pH, seja do solo ou substrato, a relação cálcio-magnésio, se ela está adequada, se a condutividade elétrica está adequada, se os níveis de NPK estão adequados, principalmente se não há excesso de algum deles, ou de fósforo ou de potássio, principalmente. E se o manejo do solo, se ele está sendo trabalhado em plantio direto. Que por vezes esse agente aí, o sugador, ele só está indicando para nós, olha, teu solo está degradado, teu substrato está desequilibrado. Para a gente procurar reequilibrar o manejo do solo e também reequilibrar o substrato para que não ocorra mais aí os insetos sugadores ou artrópodes no caso dos ácaros. Nós vamos comentar agora sobre os biofertilizantes. Os biofertilizantes eles são muito utilizados pelos grupos de agricultura orgânica e agroecologia aqui do sul do país, e eles são utilizados no fortalecimento das plantas. A base deles geralmente é um substrato em maior quantidade, seja um esterco, uma planta ou farinha, que pode ser adicionado de outros adubos orgânicos ou sais. E para ativar a fermentação é utilizado leite, melado ou qualquer outra fonte energética que possa ativar a fermentação. Isso tudo é diluído em água e há uma associação de nutrientes com micro-organismos. Dessa forma, a gente gera um complexo de nutrientes e micro-organismos que depois vão ser pulverizados sobre as plantas para aumentar a resistência, a tolerância das plantas a insetos, a doenças. Aqui na EPAG, na Estação Experimental de Tuporanga, nós já trabalhamos com biofertilizantes na cultura da cebola. Infelizmente, não tivemos um sucesso aí no manejo da cultura, talvez para a característica da planta ou da demanda da planta em termos nutricionais, que não percebemos uma redução nem de inseto, nem de doença e nem de incremento de produtividade. Talvez seja uma característica da planta que nós estamos trabalhando. Nós temos relato aí de eficácia de uso de biofertilizante em trabalho realizado com hortaliças pela EPAGRE na Estação Experimental de Itajaí, que tem divulgado muito o uso de biofertilizantes no estado, e também o uso de biofertilizantes para bananicultura em sistemas orgânicos, ou também pode ser utilizado em sistema convencional, obviamente, que é realizado pela Estação Experimental de Uruçanga e por grupos de agricultura agroecológica orgânica com banana no sul do estado. Nós vamos comentar agora um pouco sobre as substâncias alternativas, né, que nós temos disponíveis e também algumas que possuem alguma interação com inimigos naturais. Nós temos várias práticas básicas em busca de equilíbrio que foram relatadas anteriormente. A questão do manejo ecológico do solo, a escolha de cultivares, a implantação da diversidade vegetal na propriedade, de forma que a gente tenha um sistema mais equilibrado, mais resiliente possível, para evitar ao máximo que a gente tenha que usar as caudas, os extratos, os agentes de controle biológico introduzidos, porque dessa forma a gente está economizando financeiramente e pegando a força normal da natureza, o serviço ecológico gratuito que nós temos, que seria o controle biológico natural, conservativo, que está aí para nós utilizarmos gratuitamente.
Mas, porém, muitas vezes ainda pode ocorrer desequilíbrio por alguma praga, por alguma doença, e nós teremos que lançar a mão de alguns agentes de manejo, como as caudas, extratos, agente de controle biológico introduzido. Porém, a gente sempre deve ter em mente que o melhor é sempre a diversificação, essas práticas anteriores que nós comentamos, de modo que a gente torne o nosso sistema mais econômico em termos financeiros e mais equilibrado por condições naturais. Uma cauda que é muito utilizada no manejo de doenças fúngicas é a cauda bordaleza. Tem sido trabalhado com sulfato de cobre moído e com cal hidratada ou até mesmo com cal virgem. É necessário o controle do pH, de modo que a calda esteja neutra, né, para a gente poder utilizar. Algumas certificadoras às vezes não permitem o uso frequente da calda. Como normativa internacional tem um limite de cobre por hectare que a gente deve respeitar também. E a gente tem que conversar com a certificadora que a gente vai trabalhar o número de vezes que a gente pode aplicar a calda bordaleza e também a dose do cobre por hectare ano que essa certificadora está trabalhando. É uma calda muito utilizada para manejo de doença fúngica em hortaliças, em pomares, em fruticultura. E tem muita experiência aqui em Santa Catarina, aqui no sul do país como um todo, com a calda utilizada numa dose mais baixa, a 0,3%. Uma calda que é muito utilizada aqui no sul do Brasil é a calda sulfocálcica. É uma calda que é utilizada para tratamento de inverno em pomares, em fruticultura temperada, e ela pode atuar tanto sobre fungos como também sobre insetos, como ácaros, como cochonilhas. Ela é composta por enxofre elementar, por álcool e por cal. A gente pode formular a calda sulfocálcica em casa, mas por vezes, se a gente for colocar na ponta do lápis, né, tem calda sulfocálcica muito barato sendo comercializado e talvez não compense a mão de obra por vezes a gente fazer em casa. Tem que analisar aí o preço dos insumos em cada local. Porque os ingredientes são muito baratos, né? O enxofre elementar é muito barato e o cal também. Para a questão do uso da calda sulfocálcica em cultura mais frágil, nas hortaliças, a gente deve estar bem atento que as doses têm que ser mais baixas, né? Porque dose muito alta de enxofre com temperatura alta pode haver fitotoxidez ou redução de produtividade. Nós já tivemos experiência aqui de fazer pesquisa com a calda sulfocálcica, uma cultura da cebola em época de temperatura mais alta, que houve redução da produtividade usando a calda em torno de 1%, ou seja, provavelmente teríamos que usar uma dose bem mais baixa para ter os benefícios da calda de modo que não prejudicasse a planta. Então, uma calda barata que está aí disponível para a gente também poder utilizar em sistemas ecológicos de produção. Os produtos à base de enxofre, a calda sulfocálcica e mesmo o inseticida botânico, o óleo de ninho, se nós utilizarmos com frequência, dependendo da cultura que a gente está trabalhando, pode haver interferência também nos inimigos naturais. Existe trabalho, o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, que observaram que os ácaros predadores, se nós utilizarmos com frequência essas substâncias e em dose mais alta, podem ser reduzidos a presença de ácaros predadores no ambiente que a gente está trabalhando. Então, a utilização das caldas ela deve ser criteriosa, né? E não na linha de substituição de insumos aí como agrotóxico com aplicações frequentes. Hoje é muito utilizada a questão de ácaros predadores introduzidos em ambiente protegido na cultura do morango. Então, se nós formos trabalhar em ambiente protegido, o uso de qualquer substância
Nesse sistema, quando a gente introduz os ácaros, a gente deve ter uma avaliação bem criteriosa, esperar o momento da proliferação dos ácaros para a gente entrar com qualquer substância, seja alternativa ou agrotóxico, para minimizar o impacto aí sobre os ácaros predadores. Um outro trabalho de pesquisa que foi realizado do impacto de substância alternativa sobre inimigos naturais, nós temos a joaninha, né, a Eriopsis connex, essa joaninha que está na foto ao centro, que é um predador generalista, né? Preda trips, preda pulgões, preda lagartas, ovos de lagarta, lagartas pequenas, bem pequenininhas. O óleo de ninho, ele pode reduzir a oviposição desse inseto. Então, ou seja, se nós formos utilizar o óleo de ninho no sistema agroecológico e observarmos a presença de joaninhas, né, que geralmente em agricultura orgânica a gente observa que começa a aparecer os inimigos naturais, nós devemos utilizar o óleo de ninho de maneira criteriosa, né, não sistemática ou em dose alta, de modo que a gente tenha o benefício dos dois, né, tanto do inseticida botânico quanto do predador. A associação das duas formas de manejo, de controle, vamos dizer assim, pro forma, para obter os benefícios de modo que uma não interfira na outra. Nós falamos muito da questão da diversidade vegetal, né? A diversidade vegetal, para quem trabalha em agricultura orgânica e agroecologia, ela tem uma importância não só pela questão do manejo do ambiente, que ele fique mais equilibrado, mas também o apelo comercial imediato. Os grupos que trabalham em feiras, os agricultores que comercializam em circuitos, né? As feiras, os circuitos, os programas institucionais, as políticas públicas, as horas especializadas, mesmo os supermercados, né, têm uma preferência pela diversidade de produtos. Dessa forma, nós deveríamos ter em mente os benefícios da diversidade vegetal. Isso facilita a resiliência econômica e ambiental ao mesmo tempo. Porque nós temos aí um mix para ofertar para o mercado. O mercado exige diversidade de alimentos, né? E não monocultura de alimentos, como nós trabalhamos aí no convencional em escala. Aqui no sul do país tem várias experiências aí muito interessantes, né? Da solidificação dessas atividades comerciais e quanto mais diversificado, melhor. Porém, também, para diversificar, tem aqueles produtos que, vamos dizer assim, que dão uma densidade econômica maior, né? A gente fazendo levantamento, eu já acompanhei contabilidade de grupos de agroecologia, de agricultura orgânica, há alguns produtos que se destacam e que são importantes manter, porque eles praticamente cobrem financeiramente grande parte da atividade. Então, é aquela diversidade bem pensada, com gestão econômica da propriedade, para a gente poder permanecer na atividade com rentabilidade, né? Precisamos da questão financeira, senão não permanecemos na atividade. Aqui só para ilustrar a gôndola, né, de supermercado com produtos orgânicos, que seria talvez um dos espaços que por vezes nós acessamos menos pelo aparato que demanda, né? Chegar no supermercado, os produtos têm que estar embalados, muitas vezes já higienizados, tem a questão de colocar o selo dos agricultores, a informação nutricional, a questão que já está pegando como um todo a rastreabilidade. Ele é mais trabalhoso, de certa forma, e também por vezes menos rentável quando a gente atua em outras estratégias, como nós comentamos anteriormente. Mas é uma opção também, e aqui só para ilustrar a importância, né, de ocupar espaço com a diversidade vegetal. Há várias certificadoras para produção orgânica hoje no país, e aqui nós colocamos algumas que a gente tem mais contato aqui na região do Alto Vale, né? Tem várias, né? Como a rede
participativa, né, de agroecologia, Ecovida, que desenvolve um trabalho muito interessante aqui no sul do país, com vários agricultores, com núcleos de agricultores, dando um peso muito importante. Tem a Ecosset, que tem sede aqui no estado, em Florianópolis, né? E também o IBD tem uma atuação aqui na região. Todos recebem também o selo de produção orgânica do Brasil. E sempre é importante, quando a gente entra na atividade da agroecologia, da agricultura orgânica, a gente procurar almejar a questão da certificação. O consumidor ele fica mais confiante se nós tivermos um processo de certificação, seja participativo ou por auditoria, que nos acredita. Não só o consumidor direto, como os supermercados, os circuitos, os programas de políticas públicas de compra. Então, é muito importante a certificação. Não é uma burocracia, pelo contrário, é uma forma de nos fortalecer. Nós também devemos procurar estar de acordo com as instruções normativas nacionais para a agricultura orgânica, para a certificação. Nós temos aí uma das últimas instruções normativas, a número 46 de 2011, e regulada pela instrução normativa de 2014, a 17 de 2014. Nessas instruções normativas tem tudo o que é permitido, o que não é permitido, tem todos os detalhes aí para a questão da produção orgânica com certificação no país. Então é muito importante nós estarmos em conformidade com essas instruções normativas, porque nos fortalece, nos acredita. A gente sabe que é uma caminhada, não é um processo imediato, é um aprendizado. E, né, até nós cumprirmos tudo que está lá nas instruções normativas não é simples. É uma caminhada que se abre, porém necessária. Muito obrigado pela atenção. Nós estamos aqui na EPAG, na Estação Experimental de Tuporanga, disponíveis aí para troca de informações, para intercâmbio, para contato. Nossa intenção é multiplicar, né, as práticas agroecológicas em escala e quanto mais nós trocarmos informações entre nós, melhor. Nós nos solidificamos, nos fortalecemos. Muito obrigado pela atenção.